Oiê! Está começando Linha do Tempo, um quadro de Isadora Falar. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a história de Margaret Thatcher, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra no Reino Unido. Margaret Hilda Thatcher nasceu em 13 de outubro de 1925, em Grantham, uma pequena cidade de Lincolnshire, no Reino Unido. Seus pais eram Alfred Roberts e Beatrice Ethel. Alfred era um comerciante de mercearia e também atuava como pregador e metodista e membro do conselho municipal local. Beatrice trabalhava no comércio familiar e mais tarde também envolveu-se em atividades comunitárias. Thatcher cresceu em Grantham, onde passou a maior parte de sua infância e adolescência. Ela teve uma infância modesta e sua família vivia em uma casa simples acima da mercearia. Ela vivia com seus pais e com sua irmã mais velha, Muriel. Apesar das dificuldades econômicas, os pais de Thatcher valorizavam a educação e incentivaram sua filha a estudar. Margaret era uma aluna dedicada e se destacou academicamente desde jovem. Thatcher frequentou a escola primária local e mais tarde Kesteven and Grantham Girls School, desculpe meu péssimo inglês, onde demonstrou um grande interesse por química e ciência. Ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Margaret estudou química e durante seu período na faculdade participou ativamente de movimentações políticas universitárias e se tornou uma das primeiras presidentes da Oxford Conservative Association, uma associação estudantil formada por jovens de viés conservador. Após se formar em 1947, ela trabalhou por 4 anos como química em pesquisas. Um artigo lá da National Geographic dos Estados Unidos lembra que, como cientista de alimentos, Thatcher desenvolveu aditivos para sorvetes e ajudou a desenvolver o sorvete cremoso. Ai, babadeira, né? Margaret Thatcher casou com Dennis Thatcher em 1951, com quem permaneceu até a morte dele em 2003. Dennis Thatcher era um empresário e trabalhou como vendedor de tintas. Ele era conhecido por ser discreto e apoiar a carreira da esposa, embora raramente aparecesse em público. O relacionamento deles foi frequentemente descrito como uma parceria sólida e de longo prazo, e Dennis desempenhou um papel importante como um apoio constante para Margaret durante sua carreira política. Eles tiveram 2 filhos, Mark e Carol. Quanto ao relacionamento de Thatcher com os seus filhos, ela era descrita como uma mãe dedicada, embora sua carreira política extremamente exigente significasse que ela passava muito pouco tempo com sua família. Ela tentava equilibrar essa vida profissional e familiar, mas o impacto da sua carreira no tempo disponível para a família foi um tema recorrente nas discussões sobre sua vida pessoal. Seus filhos, por sua vez, têm falado publicamente sobre a mãe com carinho e respeito, reconhecendo tanto as exigências de sua carreira quanto o amor e o apoio que ela deu para os 2. Em seu tempo livre, voltando um pouco no tempo, após ela ter se formado e estar atuando como química, lá no seu tempo livre, ela estudava para ser advogada, a área que ela começou a trabalhar desde 1954, se especializando em direito tributário. Então, ela já ia guiando uma carreira para se fidelizar na política. Já na política, Margaret Thatcher foi eleita
deputada pela bancada conservadora de Finchley, um bairro do norte de Londres, em 1959. Ela também ocupou cargos menores e tornou-se secretária de Educação em 1970. 5 anos depois, foi eleita líder do Partido Conservador Britânico. A partir daí, cara, foi só pra cima. Tornou-se a primeira-ministra em 1979, quando o Partido Conservador venceu as eleições gerais. Margaret Thatcher teve um impacto profundo na política britânica e global durante seu período como primeira-ministra. Thatcher implementou uma série de reformas conhecidas como Thatcherismo, que incluíam a privatização de empresas estatais, a desregulamentação da economia e a redução dos impostos. Entre as privatizações mais notáveis estão a de Telecom, Gás e Airways. Ela e seu ministro de Finanças, Nigel Lawson, adotaram políticas monetárias rígidas para controlar a inflação, priorizando a estabilidade econômica. Essas políticas ajudaram a transformar a economia britânica, embora também tenham causado altas taxas de desemprego em curto prazo. Thatcher era primeira-ministra no caso, na época das Guerras Malvinas, um conflito ocorrido em 1982 entre a Grã-Bretanha e a Argentina. O objetivo era controlar o território nas Ilhas Malvinas, também chamadas de Ilhas Falkland. A vitória britânica reforçou a popularidade e consolidou sua posição como líder forte. Ela promoveu reformas no setor público e da educação e saúde, incluindo mudanças significativas da educação e no sistema de saúde. Isso concluiu a introdução de novas independentes e mudanças de forma como o National Health Service, NHS, operava. Esse National Health Service, o NHS, seria o nosso similar ao SUS, bem dizer, não exatamente que funciona exatamente igual, mas seria similar, assim, é um programa que eles têm de saúde lá no Reino Unido. Thatcher introduziu leis que limitaram, já uma das outras mudanças que a Thatcher fez foi introduzir leis que limitaram o poder dos sindicatos, que eram muito influentes na Grã-Bretanha na época. Essas reformas tornaram mais difícil para os sindicatos organizarem greves e exercerem pressão política. Já sua relação próxima com os Estados Unidos, especialmente com o presidente Ronald Reagan, gente, desculpa o português, o meu inglês, manda um abraço, ajudou a fortalecer a aliança transatlântica durante a Guerra Fria. Thatcher desempenhou um papel significativo na política internacional e nas questões de segurança global. Introduziu a política de direito de compra, que permitia aos inquilinos de habitação pública comprar suas casas com grandes descontos. Isso incentivou a propriedade de imóveis e alterou o panorama habitacional do Reino Unido. Durante os seus mandatos como primeira-ministra, ela enfrentou diversas críticas e refletindo controvérsias e a polarização que as suas políticas geraram. Uma das suas principais críticas era como classificavam ela como grosseira, como um tom áspero e severo. E foi também duramente criticada por ter causado aquele alto índice de desemprego inicial e acabou impactando em dificuldade econômica para muitas pessoas. Embora as privatizações de empresas estatais tenham sido vistas como um sucesso em termos de eficiência e crescimento econômico,
Elas também foram muito criticadas por vender ativos públicos importantes e por ter deixado algumas áreas sem serviços essenciais. Além disso, muitos argumentam que as privatizações fortaleceram e favoreceram grandes empresários e empresas na época, em detrimento de interesses públicos, porque deixou de ser algo público e passou a ser algo privado. Então, alguém teve muito benefício aí. Quem tinha muito dinheiro e tinha essa empresa privada, deslanchou. E ela foi muito criticada por isso. Por ela ter limitado o poder do sindicato, foi visto como uma tentativa de enfraquecer a capacidade dos trabalhadores de se organizarem e defenderem seus próprios direitos. Isso acabou levando a uma redução nas condições de trabalho e nas proteções para os trabalhadores. Então, acabou sendo mais ruim do que bom, porque não conseguiam direito a organizar greve e até exigir que tenham condições saudáveis no ambiente de trabalho. A decisão que ela teve de fechar as minas de carvão como outras indústrias pesadas foi parte da política de desregulamentação que ela adotou e privatização. Então, ela acabou fechando muitas minas, o que levou protestos significativos e a perda de empregos em regiões que dependiam dessas indústrias. A greve dos mineiros de 1984 a 1985 é um exemplo notável da oposição a essas políticas. Já a política de habitação, que eu comentei antes, sobre o direito de compra, que permitiu a compra de habitação pública a preços reduzidos, foi criticada por reduzir o estoque de habitação social disponível e aumentar a desigualdade na propriedade de imóveis. Não entendi muito bem, não sei quem que não gostou direito, talvez teria que estudar um pouco mais a fundo para compreender por que isso gerou tanta revolta. Essa parte dos imóveis mesmo. Thatcher foi frequentemente criticada por suas políticas que alguns consideráveis insensíveis a necessidades dos pobres e dos menos favorecidos. A redução dos gastos sociais e a ênfase na autossuficiência foram vistas como prejudiciais para os grupos mais vulneráveis da sociedade. Suas políticas e postura durante o conflito com a Irlanda do Norte, especialmente em relação ao movimento republicano e à luta contra o IRA, foram criticadas por não fazerem o suficiente para promover um processo de paz e por exacerbarem violência. Ela acabou sendo apelidada de Dama de Ferro pela imprensa soviética na época, por sua forte retórica anticomunista e pela sua forte forma de se portar, que eu até comentei antes, que chamavam ela de muito dura, de uma postura muito rígida. Ela acabou deixando o cargo de primeira-ministra em 1990, devido a diversos fatores políticos internos e externos e pressão do próprio Partido Conservador. Embora ela tenha sido uma líder forte e popular entre muitos conservadores, seu estilo de liderança e algumas de suas políticas começaram a gerar um descontentamento muito grande dentro de seu próprio partido. E sua abordagem confrontacional e a sua falta de disposição para negociar com os membros do partido que discordavam dela contribuíram para a erosão do seu apoio interno. Mas e aí eu te pergunto, essa pressão para a Margaret Thatcher renunciar envolveu vários fatores políticos e sociais, mas certamente o fato dela ser mulher em uma posição de liderança também
desempenhou um papel em que suas ações e decisões foram percebidas e criticadas. Por exemplo, os desafios que ela enfrentou na liderança feminina. Thatcher era uma das poucas mulheres líderes em um campo predominantemente masculino. Embora ela tenha quebrado barreiras significativas, sua liderança também enfrentou um escrutínio mais intenso e crítico do que seria para um líder masculino, no caso. As normas de gênero muitas vezes influenciam a forma e competência do estilo de liderança, como o estilo e liderança são avaliados, e Thatcher não foi uma exceção. Thatcher era conhecida por seu estilo de liderança assertivo e às vezes confrontacional, assim, de se impor mesmo, assim, que eu diria. O que foi muito descrito como uma pessoa dura, infantil, em comparação com os padrões de liderança masculino. Essas percepções, amplificadas pela ideia tradicional de que a mulher, em posições de poder, deveriam ser mais conciliatórias e menos assertivas. Então, vocês entendem a gravidade da situação? Que, tipo, se ela fosse um homem, talvez eles tinham aplaudido e pagado, uhul, maravilhoso! Mas ela, sendo uma mulher, numa posição de liderança, ela teria que ser mais conciliatória? Ela não teria que olhar para o bem do país? Tipo, se é o jeito dela de se impor, não tô querendo dizer que tudo que ela fez foi certo ou tudo que ela fez foi errado. Só tô ressaltando essa questão de desigualdade que tem, de como as mulheres são vistas num cargo de poder, que a gente pode ver até hoje em dia, né? Em diversos lugares, nas empresas e na política também, pelo mundo afora. Isso acontece até hoje, né? Fazer o quê? Algumas políticas mais controversas de Thatcher, como o Poll Tax e suas posturas sobre a integração europeia, foram criticadas não apenas por implicações políticas e econômicas, mas também por como uma líder feminina estava implementando essas políticas. A combinação de uma política impopular e uma liderança feminina pode ter acentuado essa crítica. Para quem não sabe, o poll tax é um imposto local que substituiu o sistema de impostos municipais anteriores. O poll tax foi amplamente impopular e gerou protestos em massas, até distúrbios nas ruas. A reação negativa pública e o impacto político negativo dessa política foram significativos. Mas, novamente, entra naquela questão. Se fosse um homem implementando essas mudanças nos impostos, será que teria gerado tanta repercussão? Talvez sim, e a gente tá aqui debatendo pra nada. Talvez sim, talvez foi um grande erro que ela cometeu. Temos que assumir que talvez aconteça, né? Tipo, não é porque é homem ou que é mulher que vai fazer algo super certo. Mas é frustrante ver esses índices de como foi dita como dama de ferro, uma pessoa super dura e ásperas, em tudo que ela fazia, sabe? É meio bizarro, assim, se for parar pra estudar e ler mais sobre a história dela, tu fica tipo, uou, ela fez muita merda, fez. Não apoiou muita gente, não. Mas, assim, será que não tem tanta gente que faz isso no mundo, tantos políticos? E não é tão falado, sabe? Por que ela chamou tanta atenção? Reflito. Vamos refletir. Mas assim, em resumo, né? Embora o gênero dela tenha sido um fator na forma como sua liderança foi vista e criticada, a pressão para sua renúncia foi resultado de uma combinação de fatores políticos. O fato dela ser mulher certamente adicionou uma camada complexa às questões que estavam em jogo, mas não foi o único ou talvez principal motivo de saída do cargo, principalmente porque ela enfrentou isso desde o início que ela entrou na sua carreira política. Então não seria um motivo principal que faria sair do cargo, né? Mas deve ter sido com certeza difícil lidar com isso durante a sua estadia. E outras questões que a Margaret sofreu
foi após a sua renúncia. Em 1990, após um desafio bem sucedido à liderança do Partido Conservador por John Major, que havia sido um dos seus ministros, e um crescente sentimento de sua continuidade no cargo estava prejudicando o partido, a Thatcher decidiu renunciar. Ela foi substituída por John como líder do Partido Conservador e, consequentemente, ele virou o primeiro-ministro do Reino Unido. Ela continuou como deputada até as eleições de 1992. Posteriormente, ela foi elevada à Câmara de Lordes, recebendo um título de baronesa Thatcher de Kesteven. Margaret Thatcher se aposentou da política em 2002, mantendo-se à frente de uma fundação criada por ela mesma e dando palestras e conferências. A política morreu em 8 de abril de 2013, em Londres, após sofrer um derrame cerebral, o famoso AVC, que seria o acidente vascular cerebral. Ela já havia sofrido um outro AVC em 2002, o que tinha deixado ela fora com algumas sequelas e o que acabou deixando ela fora e forçado a sua retirada da pública ativa. Eu imagino, então, não achei nenhuma informação referente a isso, mas eu imagino, então, que justamente por ela ter se aposentado em 2002 e por ela ter sofrido o AVC em 2002 foi algo significativo que talvez impactou na aposentadoria dela. Não sei se ela já teria se aposentado, se ela se aposentou antes de dezembro, enfim. Mas a questão é que a sua morte marcou o fim de uma era política britânica e gerou uma variedade de reações, desde homenagens e reconhecimento do seu impacto na política global, até críticas e debates sobre o seu legado controverso. Ela foi uma figura monumental e o seu falecimento impactou grandemente levantou ainda mais as questões, relembrando o que ela fez na época e gerando muitos debates. Os seus filhos, que eu acabei não citando lá no início, o Mark Thatcher, ele é um empresário atualmente e já trabalhou em diversas áreas, incluindo finanças e consultoria. Carol Thatcher, a sua filha, é uma jornalista e autora que também se envolveu em programas de televisão e escreveu vários livros. Então, essa é a história de Margaret Thatcher. Claro que eu dei uma boa resumida, não entrei em muitos detalhes sobre ela. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês já leram algo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição e nas minhas plataformas, onde tiver todos os links e para vocês lerem, se tiverem interesse a mais de sites que eu peguei como referência para montar esse episódio. E eu estou aberta a discussões que vocês queiram levantar, enfim, referente a ela. E também, se quiserem sugerir outras pessoas para eu fazer outros episódios, estou à disposição. Espero que tenham gostado. E toda terça e quinta tem um episódio novo. Tchau!